Paz do Senhor, Igreja. Glória a Deus. Quer dizer a todo o povo que me está escutando que eu trago de Deus uma palavra para os nossos corações. Amém? E esta palavra hoje vai mexer connosco. Com certeza. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Estamos dando seguimento ao estudo que nós iniciamos na carta de Paulo ao povo de Éfeso. E esta carta foi escrita por várias razões. A primeira das razões é que Paulo quis mostrar ao teu povo as bênçãos de Deus, amém? As bênçãos que Deus preparou, as melhores bênçãos. Aquelas que vêm diretamente do céu para o seu povo. E em segundo lugar, ele também quis dar uma orientação prática àquela igreja. Paulo estava preso em Roma, esteve lá preso durante quase 2 anos. Nós, na próxima mensagem ou na outra, vamos ver o porquê de Paulo ter sido preso. Mas chegou aos ouvidos de Paulo que o povo de Éfeso estava amargurado, porque o seu pastor, o seu evangelista, o seu apóstolo estava preso. É muito normal uma igreja ficar amargurada quando o seu pastor passa por alguma situação. Amém? E Paulo ouve falar que a igreja de Éfeso estava amargurada, estava triste, estava até um pouco abalada, e ele decide escrever dentro da prisão esta carta. E dentro das quais nós vimos lá, a partir do capítulo 1, que ele começa dizendo ao povo que tudo está dentro do propósito de Deus. Deus elaborou um plano desde a eternidade, um plano de um povo para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória, e tudo aquilo que o povo passa está debaixo do plano de Deus. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que Paulo está aqui tentando explicar à igreja de Éfeso é que nada se faz que Deus não saiba e que Deus não permita. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e permita, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba e permita. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, possivelmente nós nunca iremos entender. Possivelmente há coisas que acontecem na vida das pessoas e na minha vida que eu não vou entender. É impossível para mim, porque há mistérios de Deus que não são revelados, ou que se são revelados não é na altura, é mais para a frente. O próprio Jesus disse aos apóstolos que vós hoje não entendes, mas vão entender amanhã. E Paulo vai estar aqui explicando várias coisas. Eu aqui, no capítulo 1, ele descreve as bênçãos de Deus, que no verso número 3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quais são estas bênçãos? Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para si mesmo, segundo o passo da sua vontade, para o louvor da sua glória. A seguir, Ele vai nos dizer que houve também um plano de redenção, e esse plano foi traçado por Deus, executado pelo próprio Filho, por Jesus Cristo. Logo a seguir ele vai nos dizer que fomos selados pelo Espírito Santo, e depois começa a trabalhar a nossa vida. Capítulo 2. Que o próprio Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Éramos filhos da desobediência, escravos do mundo, da carne, das potestades do ar, éramos filhos da ira. No verso 5 do capítulo 2 diz assim: e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou com Cristo. E chegamos ao capítulo 2, à nossa mensagem de hoje, que eu quero ler convosco do verso 11 ao verso 22,
que é o restante das bênçãos de Deus, aquilo que Paulo quer transmitir para a igreja de Éfeso e para a igreja de Olhão e para todo o povo que me está ouvindo através deste vídeo. Povos unidos pela cruz de Cristo é o tema da nossa mensagem de hoje. Povos unidos pela cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, dos versos 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Deus, a Tua palavra está aberta nas nossas mãos, Senhor. Abre agora os nossos corações. Senhor, liberta, Senhor, as nossas mentes, para que tudo aquilo que seja falado esta noite, neste lugar, seja entendido, Senhor. Seja, Senhor, enraizado. Senhor Santo Espírito, glorifica toda a palavra falada em aplicação no nosso coração e na nossa vida. Senhor, utiliza-me agora para que seja o Teu mensageiro, para que leve, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra a todo este povo que me está ouvindo neste lugar ou em qualquer lugar através desta gravação. Senhor, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste texto, Paulo continua a descrever bênçãos de Deus sobre o seu povo. E quando eu falo sobre o seu povo, era o povo de lá e é o povo de hoje. Amém? Entendamos uma coisa. O povo da igreja de Éfeso, os Efésios, eram maioritariamente não judeus. Eles eram gregos ou daquela zona que, quando Paulo passa por Éfeso, ele funda ali uma igreja e, à medida que as pessoas, o povo vai ouvindo, eles vão se agregando. Ou seja, os judeus que estavam em Éfeso foram para lá, eles não são de lá. A igreja de Éfeso é uma igreja não judeu, do povo não judeu. Entendemos também outra situação curiosa e importante que nós entendamos. E isto aqui gera-se muitas vezes controvérsias entre o sentido das igrejas judaicas e não judaicas. E há o perigo também de certos pastores e certas denominações cristãs e evangélicas se ligarem ao judaísmo, ou seja, trazer o judaísmo para dentro de uma igreja cristã é perigoso. E eu diria mais que não é bom, não é saudável, e nós vamos entender porquê. Nós fazíamos parte de um povo estranho ao povo de Deus. É, pastor, é. Então, mas nós entendemos que no capítulo 1, verso 1, que Deus nos elegeu e predestinou. Correto? Certo. Mas no Antigo Testamento, Deus formou um povo para Ele.
Como é que foi? Um dia estava Abrão, lá na terra da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, e Deus chega lá e diz: levanta-te, Abrão, sai daí, sai dessa casa, larga toda a tua família, larga os teus pais, as tuas mães, os primos e as tias, pega na tua família, nos teus filhos, nos teus animais e vai. Vai para onde, Deus? Para uma terra que eu te tenho de mostrar. Curiosamente, essa terra que Abrão começou a peregrinar antes de chegar ao Egito era a terra de Canaã. Ou seja, Abraão pisou a terra de Canaã primeiro que o povo de Israel. Deus chama Abraão e Deus faz-lhe uma promessa: da tua descendência eu farei uma grande nação. Abraão era pagão, Abraão era um idólatra, Abraão pertencia a um povo lá para a zona da Babilónia, não era ligado a Deus, não adorava a Deus, não conhecia Deus, mas Deus escolhe Abraão, um homem. Ele poderia ter escolhido um outro povo qualquer. Havia povos emergentes naquela altura, no tempo de Abraão. Ele podia ter escolhido, por exemplo, a Índia. Um povo qualquer da Índia. Ele podia ter escolhido um povo qualquer da China. Já existia naquela época. Ou outros povos lá. O primeiro édito que foi escrito em relação a conceitos éticos, morais e sociais foi escrito lá em Ur dos Caldeus. Portanto, existia lá mais povo e possivelmente mais inteligente que Abraão. Mas Deus escolhe Abraão. E vocês conhecem a história de Abraão. Ele vai peregrinando, nasce-lhe Isaac, a seguir nasce-lhe Jacó, Esaú, e à medida que ele vai constituindo família, o povo que Deus escolheu, ele vai se agregando. Chegam ao Egito e você conhece a história de José. O faraó morre, entra outro faraó, mas depois as coisas começam a descambar, porque o povo do povo judeu, o povo hebraico, o povo descendente das 12 tribos de Israel, eles começam a crescer muito, começam a se evidenciar muito, e o faraó não gosta e começa a pressioná-los, começa a escravizá-los, até que um dia Deus levanta um outro homem, Moisés, e através de uma sarça ardente ele fala com Moisés e diz: vai Moisés, deixa o Egito, porque eis que eu ouvi o clamor do meu povo, e vai lá para libertá-los. E aí começa a epopeia do povo de Israel, do povo formado por Deus, escolhido por Deus através de um homem, Abraão. Começa a epopeia no deserto. A partir daí, aquele povo era o povo de Deus, eram os hebreus, era o povo do Deus Altíssimo, e todos os outros povos eram gentios, ou seja, separados, sem Deus, sem conhecer Deus. Você está a entender? Era assim que você era. Todo o povo que não é judeu é gentio. E aqui havia uma guerra, aqui em Éfeso havia uma guerra, porque os judeus olhavam para os éfesos e não os encaravam com bons olhos, porque eles diziam: não, o meu Deus é que é o Deus verdadeiro, não é o vosso. E eram cristãos na mesma, mas existia aquele conflito. Havia o conflito da alimentação, havia o conflito da circuncisão, e Paulo aqui diz: parou agora, porque agora é outro tempo. Agora, por Cristo, formou-se de dois povos, formou-se um povo só. Paulo fala assim, porque nós éramos designados como gentios. E então Paulo fala a eles, e veja comigo o verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olhe para mim. Esta doutrina
que nós estamos vendo hoje. Por isso é que eu disse que iria mexer com a nossa vida. Esta doutrina é uma doutrina muito controversa no meio das igrejas cristãs, no meio das igrejas pseudo-cristãs, no meio das igrejas neopentecostais, nas igrejas pentecostais e nas igrejas judaicas. É uma doutrina muito séria. Porque nós estamos aqui e vamos ver como é que foi essa união, como é que foi essa junção. Como é que somos descendência de Abraão? Possivelmente não. Possivelmente não. Porque se não fosse Cristo a ter descido à terra, se não fosse Cristo a ter ido à cruz, se não fosse Cristo a ter morrido e ressurgido, possivelmente você e eu iríamos continuar a ser gentios, sem Deus, separados de Deus, fora da promessa de Deus. Você está a entender? Esta é uma doutrina importante para nós percebermos. É uma doutrina muito séria, não só em níveis pessoais, mas também em níveis de igreja. Quando ele forma o povo através de Abraão, ele explica ao povo quem ele é. Eu sou o Deus do céu que criou o mar e a terra. Quando ele diz a Moisés, vai porque o eu sou te envia, ele está explicando a Moisés quem ele é. Quando ele chama Abraão e diz, Abraão, olha para lá para cima, conta as estrelas, Senhor, não consigo. Fui eu que fiz todas as estrelas. Agora olha para baixo, conta a areia do mar. Senhor, não consigo. Fui eu que fiz todos esses grãozinhos de areia. Ele explica a estes homens quem ele é. Só que com o passar do tempo, os judeus começam a monopolizar Deus em seu favor. Porquê? Porque aos judeus, Deus entregou as promessas: de ti farei uma grande nação, serás maior de todas as nações, não haverá nação além de ti, ou maior que tu. Ele entrega a lei, ele não entregou a lei a mais ninguém, entregou aos judeus, através de Moisés. Ele promove os sacerdotes, porque foi da tribo de Levi, uma tribo específica das 12, tirou uma e constituiu os sacerdotes da casa do tabernáculo. Ele dá os sacrifícios como expiação de pecados e pedido de bênção aos judeus. Os outros também faziam ofrendas, mas isso não lhes valia de nada. Nós vemos lá os 400 sacerdotes de Baal. Eles gritaram o dia inteiro e Elias estava lá sentado, grita. E quando Elias gritou à tardinha, as fogo e queimou. Portanto, eles também tinham os sacrifícios, mas os sacrifícios deles eram feitos a Deus, formados por pensamentos humanos, por mãos humanas. Ele deu a sua presença aos judeus, porque ele diz a Moisés, constrói-me um tabernáculo, constrói-me uma tenda, porque esse é o meu lugar de repouso. Eu estarei aí, a minha presença estará no meio de vós. Amém? Ele entrega a presença somente àquele povo. Ele entrega a sua palavra àquele povo. Se você hoje tem uma Bíblia na mão, é graças ao povo judaico. Amém? Foram eles foram os detentores de todos os pergaminhos para que eles pudessem ser estudados e copiados e traduzidos. E ele entrega o Messias ao seu povo, ao povo judaico. Porque Jesus veio de um judeu. Amém? Jesus veio da tribo de Judá. O José, pai de Jesus, era da tribo de Judá. Portanto, ele entrega o Filho ao povo. Por que é que Deus quis fazer isto tudo àquele povo? Porque Deus queria obrigar a nação de Israel pela lei. Para quê? Para mostrar àquele povo o sentido de santidade. Ou seja, para que todos os outros povos olhassem para aquele e vissem aquele é o povo do Deus Altíssimo, é um povo diferente. Só com o passar do tempo, como eu disse, e com todas estas benesses, com todas estas bênçãos que Deus dá a Israel, Israel começou a monopolizar Deus face aos outros povos.
Eles começaram a escravizar religiosamente os outros povos. Começaram a meter à parte. Não, tu não pertences ao grupo. E olha que não é muito diferente de hoje. Não é muito diferente de hoje. Não é muito diferente porque eu já ouvi. Tu não pertences ao grupo. Tu não estás enquadrado, não estás incluído. Porque tu és um pecador. Porque tu és um defeituoso. Porque tu arrependes-te agora e pecas depois. Amém, igreja? Não é muito diferente de hoje. O que Deus quis fazer, volto a frisar, e o que Deus está fazendo hoje connosco, nós hoje não estamos mais debaixo da lei, eu vou explicar isto, mas nós temos uma ética cristã que não podemos abrir mão. Amém? Nós temos um caminho diário, consequente, de santificação. Nós não somos mais o que éramos. Você está a entender? O povo já não olha mais para nós da mesma forma como olhava. O povo hoje vai começar a apontar mais defeitos. Porque esse é o que Deus quer fazer. É mostrar como andar em santidade. O que Deus nos quer mostrar hoje é como andar em santidade. Quem me está a entender, diga amém. Amém. Olhe para mim e compreenda uma coisa, por amor de Deus. Tudo o que Deus deu a Israel lá, eu estou falando vamos ver outra vez, nas promessas, a lei, os sacerdotes, os sacrifícios, a arca da presença de Deus, tudo isso são símbolos. Não existem mais. Não existem mais. A mais nenhum outro povo Deus entregou estas bênçãos, estes símbolos. Deixem-me só recuar um bocadinho atrás para nós percebermos outra coisa. Havia uma séria separação legal e real entre os judaicos e os outros povos. Existiam separações visíveis, palpáveis. Olha, a dieta. Eles não comiam o que os outros comiam. Se você for lá ver a Deuteronômio, se for lá ver a Levítico, você vai ver que eles estão condicionados a certo tipo de carne de comeres e bebidas. O casamento estava condicionado. Eles não podiam casar com quem se apaixonavam. Eles só podiam casar dentro do próprio povo. Eles tinham o culto a Deus, tinham horas e dias específicos que não se podia falhar. Havia e há hoje ainda um calendário de culto de dias, de meses e de anos. Existia a circuncisão, que era o sinal visível da aliança com Deus. Mas tudo isso não passa de símbolos. Eu não vou ter tempo de explicar aqui símbolo a símbolo. Mas eu só quero que nós percebamos hoje que nós não estamos mais ligados a símbolos, nós não estamos mais ligados a templos, não estamos mais ligados a calendários, não estamos mais ligados a sacrifícios. Você está a entender? Esta era uma separação didática. Deus queria ensinar o seu povo, só que eles não compreenderam. Éfeso era uma igreja composta por judeus e não judeus, mas maioritariamente não judeus. E nós vemos já isso no verso 11. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eras gentios. Ele está a falar para os Efésios. E ele está a dizer, filhos, vocês ontem, vocês eram gentios. Não pertenciam ao povo judaico. Não eram hebreus. E o Paulo descreve ainda como é que eram os gentios. Veja aí comigo. Verso 12. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não pertenciam ao povo de Israel, eram estranhos aos concertos da promessa, eles não tinham promessa, não tinham esperança e sem Deus no mundo. Que
coisa complicada um povo viver assim. Sem Cristo, sem vida, sem Deus, sem promessa, sem esperança, completa solidão. Era assim que os gentios viviam naquele tempo. Era assim que nós vivíamos naquele tempo. Era assim que nós vivíamos antes daquele dia em que nós dissemos: Cristo, entra no meu coração. Era assim que nós andávamos. Embora vivêssemos, embora falássemos, embora andássemos, embora comêssemos, embora ríssemos, mas éramos gentios, sem vida, sem Cristo, sem Deus. Mas Paulo agora no verso 13 diz: mas agora é na altura que Deus reverte isto. Verso 13, mas agora. Eu gosto destes termos, porque aqui há uma parte em que para tudo e começa de novo. Há uma parte em que Deus rasga as páginas velhas e começa a escrever umas páginas novas. Mas agora é diferente. Mas agora, continua aí comigo, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Este é o tempo de intervenção de Deus. Este é o tempo em que Deus diz: agora vou fazer eu e dar seguimento ao meu plano que foi tratado lá na eternidade, em Cristo. E qual é a intervenção de Deus em Cristo nas nossas vidas? Final do verso 13. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deus promove a aproximação do povo pelo sangue de Cristo. De dois povos. E quais são os dois povos, pastor? Eu explico. Os gentios e os judeus. De dois povos diferentes. Sejam gentios, sejam a ele qual era a nação. Todas as nações eram gentias. Só existia dois povos na terra. Existiam os judeus, o povo de Deus, e existia o resto. Você está a entender? Você fazia parte da classe do resto. E então ele de dois povos faz um, está escrito no verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Como é que ele pode fazer uma junção de povos? Em primeiro lugar, gentios ou não gentios, nós tínhamos duas coisas em comum. Primeiro, éramos todos pecadores. Os gentios pecam, os judeus também pecavam. Segundo, somos salvos somente através da graça, pelo sangue de Cristo. Os judeus são salvos pelo sangue de Cristo, os gentios são salvos pelo sangue de Cristo. Como é que ele faz esta junção de dois povos? Derrubando o muro da separação, da inimizade. Olha no verso 14, continuando. E derribando a parede da separação que estava no meio. Olha para mim. Lá no templo de Jerusalém, o templo era judaico. Mas os gentios podiam entrar dentro do templo? Podiam. Só que chegavam a um ponto, tinha um muro, uma parede, e já não passavam para dentro. Amém? Cristo, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição ao terceiro dia, com a sua ascensão aos céus, Cristo, olhe como é que eu imagino, é como se ele pegasse no martelo elétrico, num grande martelo, e derribasse aquele muro, ou seja, ele abriu a separação que havia entre gentios e judeus. Agora todos temos acesso livre ao Pai. Amém? O véu se rasgou. Não há mais inimizade, não há mais diferença, não há mais separação. Você está a entender? Isto foi feito por Cristo. Ele vai abolir a lei de Deus. Há muitos que dizem, mas Jesus disse que não veio abolir, veio para cumprir. Mas ele aboliu a lei. Todas as ordenanças, todos aqueles mandamentos, todos aqueles pormenores que eram necessários para seguir a Deus, para cultuar a Deus, isso foi quebrado. E nós vemos isso no verso 15. Na sua carne, olhe para mim,
Jesus, no seu corpo, na sua morte, na sua crucificação, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Todos aqueles 613 preceitos que tinham que ser cumpridos, Jesus aboliu. Por isso é que não há mais necessidade de derramamento de sangue, por isso é que não há mais necessidade de sacrifício, por isso é que já não há mais sacerdotes, por isso é que já não há mais profetas. Amém? Cristo cumpriu na sua carne, diz aí, Ele cumpriu, desfez, aboliu, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, nele mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que é que Cristo veio fazer? Uma nova raça. O pai Adão, o pai da raça humana, da humanidade, esse pecou. E ao pecar, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Tinha que ser um segundo homem, é chamado o segundo Adão, para criar uma segunda raça em que nele se cumprisse todos os requisitos de Deus. Você está a entender isto? Não mexe consigo. Não mexe aí dentro. Não é bom saber isto. Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, mas para fazer nascer uma nova raça de homens. A posição de Cristo na cruz não é só pagou a minha fatura, não. O que Ele veio fazer foi uma raça, um povo. Deus fez um povo para Ele, Cristo fez um povo para Ele. Amém, igreja? Cristo aboliu na sua carne. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Cristo não veio somente unir dois povos. Cristo não veio abolir gentios e judeus. Cristo veio quebrar a inimizade que nós tínhamos para com Deus o Pai. Amém? Ele veio quebrar a inimizade, Ele veio quebrar a barreira. Não há mais santos dos santos. Agora, se você e eu, em qualquer altura, em qualquer lugar, em qualquer hora, você tem acesso direto ao Pai por Cristo Jesus. Amém? Ele reconciliou todos os povos entre si e Deus. Ele promove o acesso direto ao Pai, está aí no verso 18, estávamos falando, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Antes de Cristo, só a tribo de Levi, só os sacerdotes é que poderiam ter acesso a Deus. Mas agora com Cristo, todos nós temos acesso a Deus. Não há mais mediador entre Deus e os homens, só um, Cristo. Amém? Não há mais nem sacerdotes, não há mais nem padres, nem papas, nem pastores, nem nada. Amém, igreja? É Cristo. O que é que Ele veio fazer mais ainda com isto? Veio-nos, verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olhe bem, Ele veio fazer povo de uma mesma pátria, a pátria celestial, com cidadãos, direitos iguais. Amém? Já não há cá forasteiros, nem, como é que ele diz aí, estrangeiros nem forasteiros, mas povo com direitos iguais, cidadãos da mesma pátria, concidadãos com Ele e família de Deus. Isso é hoje para o teu privilégio de abrir a boca e dizer que é família de Deus. E mais ainda, no verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse aí, profetas, compreenda uma coisa, vou só chamar aqui uma atenção, porque não há acordo entre os tradutores da Bíblia. Mas eu compreendo que Paulo falou aqui nos profetas, que eram aqueles homens que estavam junto aos apóstolos, e você, lendo o livro de Atos, encontra lá 2 ou 3, que tiveram revelações também da parte de Deus e passaram aos apóstolos.
É estes profetas que Paulo está a falar. Não é os profetas de agora. Os profetas de Facebook e de WhatsApps e de e-mails, esses deveriam estar quietinhos. Amém? Estes profetas que Paulo aqui fala eram os homens que estavam juntos, ligados, trabalhavam com os apóstolos e iam também recebendo de uma forma ou de outra alguma revelação. Apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós estamos aqui a falar de quê? Nós somos edifício de habitação de Deus. Não há mais tabernáculo, não há mais templo. Eu acho eu nem sei o que é que eu acho. Em São Paulo, uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, construiu uma réplica idêntica ao pormenor, à escala do Templo de Salomão, lá de Jerusalém. Ele construiu em São Paulo. Para quê? Não sei. Amém? Não há mais nada. Nós somos o templo do Deus vivo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Deus Altíssimo. Verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por todas estas razões, e por mais algumas que eu não enunciei, não deveria de haver divisões nem dissensões dentro da Igreja de Cristo. Se é que é mesmo a Igreja de Cristo. Amém? Nós somos todo o mesmo povo, cidadãos da mesma pátria, família de Deus. Hoje, quando Deus nos olha, Ele vê-nos como filhos em Cristo. Amém? Ele fez-nos a nós filhos em Cristo. Ele fez-nos a nós filhos no Filho. Você está a entender? Por que razão inventamos nós divisões? Por que razão inventamos nós grupinhos de dissensões? Por que razão fazemos nós escolhas se nos está vedado a isso? O trabalho de Cristo está feito na cruz. Amém? O que é que nós aprendemos com este texto? Há algumas coisas que eu queria compartilhar convosco. Em primeiro lugar, todos nós, todos, pastor, todos, grandes e pequenos, todos nós, mais velhos ou mais novos, há muito tempo dentro da igreja ou há pouco tempo dentro da igreja, todos nós estamos sendo edificados, todos juntos, como templo de Deus. Ou seja, eu vou explicar. Pelo facto de eu estar há 30 anos no ministério, ou seja, eu sou um pouco mais velho que vocês, 30 anos, não quer dizer que eu seja mais santo ou mais completo do que aquele que chegou há pouco tempo. Porque todos juntos estamos sendo trabalhados para templo do Deus Altíssimo. O trabalho só vai acabar, só vai ficar findado, concluído com a segunda vinda de Cristo. Então, se alguém compreendeu isto que eu disse agora, é sinal de trabalhar mais, porque o trabalho não está a acabar. Amém? Santificação é progressiva. Santificação é todos os dias. Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, eu entro numa fase de regeneração, transformação, ou seja, eu morro para uma vida para nascer para outra vida. Você entendeu? Não quer dizer que eu fique santo. Longe disso. A santificação é contínua, é ao longo da nossa vida. Quanto mais você embranhar na palavra, quanto mais você estudar, quanto mais você orar, quanto mais você meditar, quanto mais você participar dentro dos cultos da igreja, participar na comunhão com os santos, quanto mais você fizer isso, mais santificado fica. Mas não quer dizer que fique santificado. Amém? Santificação é no último, é a última fase. E a partir da santificação é a glorificação, que é quando você entra na glória. Amém, igreja? Deu para compreender isto? O que é que Paulo nos ensina mais? Que devemos fazer uma forte exortação à unidade do povo. A sua e a minha missão hoje é aprender para ensinar. A sua e a minha missão hoje é aprender para dar. Não é para dividir.
Não é porque a minha igreja é melhor, e a minha é maior, e a minha tem mais membros. Oh, meu amado irmão, isso não importa para nada, porque se você for ler ao livro de Atos, Paulo, o grande apóstolo, o pastor dos pastores, aquele que mais igrejas fundou, ele pregava de casa em casa. Ele não pregava só em igrejas, nem em sinagogas. Ele pregava de casa em casa. Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o que é que ele fazia? Pregava na rua. Não é essas coisas que importam, essas grandes casas, essas grandes catedrais. O que importa é o povo. Amém, igreja? O povo que Cristo veio unir com o seu sangue, esse é que importa. Então devíamos fazer uma forte exortação de uns para os outros à unidade. Outra coisa que eu também entendo, que nós aprendemos com esta palavra, é que nós devemos perdoar e pedir perdão. Porque já não somos nem mais judeus, nem mais gentios. Hoje somos um. Amém? Hoje somos um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Você está a entender? Você não perdoa, está a praticar o ato da desunião. Se você não é perdoado, alguém está a praticar um ato de desunião consigo. Deus veio abolir isto. Deus veio quebrar o muro da inimizade. Deus veio fazer um caminho de acesso direto ao Pai. A base de muitas intrigas e divisões dentro da igreja deve-se ao facto de ainda não termos entendido bem qual foi o preço pago para a construção da mesma igreja. Trocando isto por palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo menos que eu saiba. Não há divisões dentro desta igreja. Mas se as houvesse, quem as pratica não sabe qual foi o preço que alguém pagou para que a própria igreja existisse. Nós só somos igreja porque Cristo pagou com sangue lá na cruz. Amém? Nós não somos igreja porque queremos. Nós não somos igreja porque nos juntamos e formamos uma igreja. Nós somos igreja porque alguém pagou um alto preço para que a igreja pudesse existir. Amém, povo de Deus? Ainda me estão a ouvir? Promova a unidade do povo no Espírito. Amém? Como pastor? Orando, intercedendo. Orando, intercedendo. Entristece-me muito. Eu não estou aqui a passar recados, né? Para quem me estiver a ouvir. Mas é que é bem verdade. Entristece muito o povo que perde mais tempo a apontar dedos uns aos outros do que ajoelhar, dobrar o joelho e pedir a Deus. Clamar por essa pessoa. Para clamar para que essa pessoa encontre o caminho. Encontre a alegria de viver uma vida cristã. Amém? Essa é a nossa missão. É isso que Cristo faz agora, lá em cima, sentado à direita de Deus. Ele está incessantemente intercedendo por quem? Pelos santos. Os santos sou eu e você. Promova a unidade do povo no Espírito. Deixa-lhe só completar esta mensagem, só com 2 pontos que eu achei importantes colocar aqui. Existe muito hábito de certas igrejas cristãs. Eu não estou a dizer que é errado. Eu só estou a dizer que temos de ter cuidado com aquilo que fazemos. Mas existe muito hábito de certas igrejas cristãs, mas é mais umas igrejas de empresa, de comércio e de turismo, que fazem grandes excursões à terra de Israel. E eles vão lá, vão ver o templo, vão ver a Monte das Oliveiras, vão ver o Monte do Calvário, vão ver onde Jesus passou, onde Jesus pregou. É errado isso? Claro que não. É lógico que não. Eu também gostava de lá ir. Mas uma coisa que eu queria falar aqui é quem me ouve. Porque é tudo símbolos
que Jesus já veio abolir, já veio colocar de parte, com a sua morte naquela cruz e com a sua ressurreição. Não faça do povo de Israel, ou da terra de Israel, um povo mais santo ou uma terra mais santa que o seu, porque eles são iguais a você. Jesus veio unir os povos. Amém? Não vá a Israel trazer lá um frasquinho de óleo lá do Monte das Oliveiras, porque se ungir eu fico mais santo. Não faça isso. Não traga jarrinhos e frasquinhos com a água do Jordão. Aliás, por sinal, até não é muito limpa. Não faça isso, não tem santidade nenhuma, são símbolos. O que você está a fazer ao praticar esses atos, o que poderia ser uma viagem de sonho ou uma viagem da vida, começa a ser idolatria. Amém? Estamos a colocar valores onde não há valor. Se Deus quiser, e se Deus assim o mandar, eu unjo as minhas mãos com óleo de batata frita, e a unção de Deus cai igual, porque não é o óleo. Amém, igreja? Está-se a rir, mas é verdade. Nós muitas vezes idolatramos, caímos na idolatria, porque começamos a colocar os nossos olhos em coisas, em valores, em artigos, e Deus não está aí. Isto não é Deus, isto não é santo, isto não é nada. Isto é um púlpito para eu pôr aqui a minha Bíblia e falar para vós. Amém? Deus só está aqui enquanto nós estivermos. Daqui a pouco vamos embora, apagamos as luzes, fechamos a porta e Deus vai connosco para casa. Amém? Deus não está nas coisas, não está no povo de Israel, não está na terra de Israel, não está lá na casa de Pedro, não está em lado nenhum. Deus está em todo o lugar onde nós estivermos. E a segunda palavra que eu queria dar, que eu acho que é importante, é para os, eu não sei se existe este termo, desigrejados. O que é isso, pastor? É aqueles que gostam muito de ler a sua Bíblia, assistir a vídeos, pregações, mas é só em casa. Não faça isso. A ordem de Deus é mandamento de Deus. Congregai-vos. Participem na comunhão do pão, do partir do pão e na comunhão com os santos. Amém. Você vem aqui e faz parte de um corpo. A igreja só cresce quando há unidade do corpo. Se você fica aí em casa, eu nunca mais gravo vídeo nenhum. Porque eu não quero ser pastor de vídeo. Amém? Eu quero ser pastor de povo. E eu, para ser pastor de povo, eu tenho que ter aqui o povo. Eu tenho que ver, tenho que falar, tenho que sentir, tenho que apalpar, tenho que beijar, tenho que abraçar. Tenho que disciplinar e exortar, se for caso disso. Amém, igreja? É mandamento de Deus. Portanto, há os desigrejados, há aqueles que vivem só com uma igreja em casa e uma igreja fora, vêm só uma vez por acaso, e o resto, não, pastor, eu assisto lá, e olha, foi fixe, foi muito bom. Então começa a ser fixe aqui. Começa a ser bom aqui. Amém? Aqui. Porque é a ordem de Deus. A igreja foi formada pelos apóstolos para a unidade do povo. Que Deus nos ajude a construir a igreja. Amém? Que Deus nos ajude a dar continuidade a tão grande obra que Cristo nos veio ensinar e trazer. E no fundo foi Ele que começou. Não há homem nenhum que tenha participação nisso. Não há homem nenhum, por melhor pastor que seja, por melhor que fale, por melhor que entenda as Escrituras, por melhor que exponha as suas ideias e exponha as Escrituras, não há homem nenhum que tenha participação na fundação da igreja. A igreja é de Cristo. A igreja é um corpo e é Cristo que é a cabeça. Eu nunca vi as pontas dos dedos pensarem, nem as orelhas falarem. Você está a entender? É Cristo que é a cabeça. É Ele que coordena. É Ele que organiza. É Ele que forma. É Ele que diz para ir e diz para parar. Porque Ele é que pensa, Ele é que é a cabeça. Então que Deus nos ajude esta noite com a exposição desta mensagem
que Paulo entregou àquele povo, aos Efésios, e entregou também a nós hoje. Que Deus nos ajude a dar mais um passo de gigante para a formação da verdadeira igreja. Amém? A verdadeira igreja não tem nome. Olhe bem, a verdadeira igreja chama-se Cristo, Jesus Cristo. Não tem nome. A verdadeira igreja é toda aquela onde Cristo se faz presente. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Santo Deus, eu te glorifico, Senhor. Te glorifico por esta palavra, porque a exortação que nos trouxeste aos nossos corações, Senhor. E, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de todo este povo que nos esteve a ouvir, Senhor, tenho a certeza, a convicção que todos nós estamos pensando no mesmo, em união do mesmo Espírito e da mesma vontade de coração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a construir a Tua Igreja. Não da forma como nós queremos, não da forma como nós pensamos, não da forma como nós idealizamos ou possivelmente formulamos, mas da forma como Tu queres, Senhor. Como Tu projetaste debaixo do Teu propósito. Nós sabemos, Senhor, nós somos a Tua Igreja, somos o Teu Israel, onde qual Cristo é a nossa cabeça, o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Te rendo a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, pelo fruto desta palavra, pelo ensinamento que nos trouxe às nossas vidas e pelo fruto que vai trazer nos tempos vindouros. Em o nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.